Bondoso Deus, Pai Celestial, bom é estarmos aqui. Este lugar é maravilhoso, porque a presença de Jesus está aqui. Ele nos prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Nós não estamos olhando para o prédio, não estamos olhando para as paredes, não estamos olhando para as roupas, as vestes uns dos outros. Estamos olhando para Jesus Cristo. Amém. Ele é a beleza deste lugar. Ele é a paz deste lugar. Ele é satisfação. Ele é alegria. Ele é cura divina. Ele é libertação. Ele é tudo para nós. Estamos felizes, Senhor. E queremos continuar nessa felicidade. Queremos continuar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Como disse o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, que esconderijo maravilhoso! É um esconderijo que o inimigo não pode nos encontrar. É um esconderijo em que o desespero não nos encontra, a preocupação não nos encontra, o medo não nos encontra. É o esconderijo do Altíssimo. Senhor, queremos continuar aqui nesse esconderijo. Dá a cada um o que cada um necessita nesta noite. Tua palavra tem tudo o que nós precisamos. Todo o conteúdo está nesta palavra santa. É ela que nos move para a frente, porque esta palavra é Cristo. Cada versículo desta Bíblia é Jesus Cristo. E esta palavra é vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pai eterno, queremos continuar nesse esconderijo. Guia-nos pela fé. Queremos viver pela fé nesta santa palavra. E nesta noite, quando vamos nos aproximar da mesa do Senhor, queremos estar com os nossos corações apontados para o Calvário, para aquela rude cruz, que é para o mundo vergonha, que é para o mundo motivo de escárnio, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é glória. Aquela cruz é glória para nós. Aquela cruz é redenção para nós. Aquela cruz é salvação para nós. Eu me alegro na rude cruz. E nela queremos estar ao pé, para dela usufruirmos todas as bênçãos de Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesta noite em tudo que formos fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a toda a igreja. Amém? Então nós estamos felizes de voltar ao tabernáculo, de ver a cada um. Para quem não me conhece, eu acho que quase ninguém aqui me conhece, né? Melhor me apresentar. Mas eu sou o pastor Paulo, lá de Chapadinha, no Maranhão. E a minha esposa, a irmã Francilene, está ali atrás. E meus filhos estão aí. João Wesley está ali, Pedro William está por ali também. E o Charles Wesley, lá atrás também. Né? Deus abençoe a igreja. E estamos aqui, juntos, né, pastor Delino? Companheiro de longa data, que tem uma folha de serviço maravilhosa, prestada a esse companheirismo, né? E nos fomos convocados para trazer a palavra e o pastor Delino vai fazer a ministração da ceia. Mas antes vamos ouvir o hino, o quarteto da fé,
Como é que é? Ah, sim, é só quarteto aqui, né? Eu que botei o nome, Quarteto da Fé. Rude Cruz. Onde está o Quarteto da Fé? Não chegou nenhum ainda. Opa! Olha aí. Fé, esperança, caridade. E o quarto é o... depois da leitura. Ô, irmão, vamos ficar de pé. Fica posicionado aí, o Quarteto da Fé. Vamos ler a escritura anunciada, Isaías 53. Glória a Deus. Muito bem. Isaías 53, do verso 1 ao 5, conforme anunciado, vamos ler. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Podeis assentar-nos. Vamos ouvir o hino. Glória a Deus. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela
Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Amém? É um quarteto de fé mesmo, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Rude Cruz. E preciosos, nós estamos numa noite especial, não é? E nós queremos aproveitar o nosso tempo com o melhor de Deus, que é a sua palavra. Amém?
Eu estava meditando ali, pensei, eu tenho que falar um pouco sobre isso, que sexta-feira o irmão Cardoso me pegou de surpresa, você vai pregar hoje, né? Eu cheguei por volta das 3h30, 4 da tarde, aí ele, hoje você vai pregar. E assim, chegando aqui meio de improviso, e nós pregamos sobre um tema, e o irmão Abel colocou lá na internet assim, fé para perder. Aí eu disse, eita, irmão Abel, esse tema ficou muito forte, não é? Quem é que vai assistir essa mensagem, fé para perder? Não, peraí, rapaz. Fé para vencer, fé para conquistar. Né? Nós pregamos muito sobre isso. Aí vem um pregador e fala, fé para perder? Mas o que nós talvez careça, né, de uma exposição melhor, mas falando sobre fé, nós sabemos que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Também sabemos, conforme Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, é necessário que tenhamos fé. Deus não se move por pena. Há pessoas que carecem de uma revelação, elas acham que Deus vai atendê-las porque elas estão chorosas, lamentosas, né? Estão ali deprimidas, mas a Bíblia não diz que choro agrada a Deus. A Bíblia não diz que piedade, tem piedade de mim, oh Deus, tem piedade de mim, aquela dó. A Bíblia não diz que esse dó agrada a Deus. Mas Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, tenhamos fé em sua palavra. E sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvir da palavra, nós obtemos uma fé, que conforme São Mateus 7, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das que se não veem. Agora, você já imaginou, essa casa precisa de um fundamento para estar de pé. Para ser habitada, precisa de um fundamento firme. Você não moraria numa casa em que o fundamento é móvel, flexível? O Espírito Santo também não vai morar numa casa que tem uma fé, né? O fundamento móvel, flexível, ele não vai morar, ele não vai habitar nessa casa. Então a fé que nós temos é fundamento firme. Esse fundamento firme, sobre ele pode ser construída uma habitação que mora o Espírito Santo. Agora, só há um tipo de fé. Não tem 2, 3, 4 tipos de fé. Só há uma fé. A fé dos santos. São Judas, verso 3. Amados, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, singular, que uma vez foi dada aos santos. Há uma fé que devemos obter. A fé dos santos. A fé de Noé. A fé de Abraão. A fé de Isaac, de Jacó, de José. A fé dos santos é esta fé que temos que ter. Não existe outra. Porque quando uma coisa, se você diz que tem uma fé igual à de Abraão, aí já são duas, é a de Abraão e a sua. Só que a Bíblia não fala que há 2 tipos de fé. Fala que há uma fé. Em Hebreus 11, ele fala pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles conquistaram pela fé, porque só há uma fé, a fé dos santos. Agora, a fé dos santos foi fé para ganhar e fé para perder. Porque nós sabemos que Noé, ele tinha muitos projetos na vida dele. Mas quando Deus mandou ele fazer a arca, aquela arca se tornou um projeto dentro dele. A sua fé na palavra de Deus foi esta: eu tenho que construir a arca para a salvação minha e da minha família.
Noé tinha que todos os dias colocar um prego naquela arca. Ele não podia passar um dia sem pensar nela. Nós não podemos passar um dia sem pensar no arrebatamento, na vinda do Senhor. E não podemos passar um dia sem trabalhar para que Ele nos encontre no lugar que devemos estar. Agora, a fé de Noé colocou a arca dentro dele. E um dia, ele entrou dentro dela. Você compreendeu isso? A fé foi um projeto de Deus no coração de Noé, mas ele trabalhou. E um dia que ele trabalhou, ele entrou nela. E ela o levou acima da tribulação. Essa palavra, irmão, hoje está entrando em nós pela fé. E um dia é ela que vai nos levantar no arrebatamento. Você sabe que Abraão, ele perdeu muita coisa. Ele teve que sair de Ur dos Caldeus, uma terra muito boa. Ele teve que perder suas amizades por lá, ele teve que perder o seu companheirismo por lá, até os seus parentes ele teve que perder. E a palavra de Deus foi: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Você sabe que as pessoas gostam de viver no meio de parentes. As pessoas gostam de viver no meio da parentela. Mas o que Deus disse foi para Abraão, foi para sair do meio da parentela. E Abraão perdeu a parentela. Depois diz o profeta, ele perdeu aquela terra árida, aquele lugar onde ele estava muito bem estabilizado, e peregrinou pelo deserto. E ele passou um tempo difícil. Ele passou calor, ele passou dificuldades. O profeta diz que as suas tendas estavam empoeiradas, e o calor do deserto. E ele mesmo assim dizia: sou o possuidor de todas as coisas. O meu Deus me deu toda essa terra. Mas como ele te deu se você é peregrino? Como ele te deu se você anda com essas tendas empoeiradas, essas ovelhas magras? Abraão não olhava para o hoje, para o aqui e agora. A fé não olha para o aqui e agora. A fé olha para frente. Amém. E um dia Deus lhe prometeu um filho. E ele, diz a Bíblia, teve fé, ele estava certíssimo de que o Deus que o prometeu aquele filho para ele, o daria. E ele tinha 75 anos de idade, Sara 65. 25 anos depois, ele estava tão firme como no primeiro dia. Isso é fé. E quando o filho veio, foi uma alegria, foi satisfação, foi riso. Isaac quer dizer riso, alegria. Havia banquetes e alegria naquela casa. Mas um dia aquele mesmo Deus que deu o filho, pediu de volta: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai ao monte Moriá e o oferece para mim em sacrifício. A mesma fé que ele teve para ganhar o filho, ele tinha que ter agora para perder esse filho. Porque senão ele não se moveria para lá. E ele se moveu com tanta fé, que quando o filho perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? A fé respondeu: Jeová proverá. Jeová proverá, meu filho, tenha fé, Deus proverá. Mas a Bíblia diz que ele foi na intenção de sacrificar o filho, porque a sua fé dizia que mesmo o meu filho morto, o meu Deus pode ressuscitá-lo. Então a Bíblia diz que em figura ele o recobrou. Em figura, não é? Porque quando Abraão iria descer o cutelo sobre a garganta de Isaac, quando a sua mão estava no alto, e o golpe seria um só, o anjo gritou: Abraão, para Abraão, há um cordeiro preso. Olha o cordeiro preso, Abraão. É ele que tem que morrer, não é Isaac. Há um cordeiro preso no Calvário desta noite. Esse cordeiro é para nós. Amém? Mas a fé que Abraão teve para ganhar Isaac, esta mesma fé foi solicitada para entregá-lo a Deus em sacrifício. Então, nós sabemos, irmãos, que
Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem que perder alguma coisa para ganhar Cristo. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Então tem que perder. Fé para perder. Fé para perder. Você perde o mundo e ganha Cristo. Agora, Moisés, pela fé, perdeu. O que Moisés perdeu? O trono. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você já imaginou, irmãos? E o que ele aceitou? Ser amassador de barro. Ser chamado de escravo. Pisar o barro. Levar chicotadas nas costas. Escolher o quê? O caminho estreito, apertado. Fé para perder. Porque a fé para perder é a mesma fé para ganhar. Se você não tiver fé para perder, também não terá fé para ganhar, porque é a mesma fé. Mas o mundo denominacional só olha para a fé para ganhar, né? Venha para cá, pare de sofrer. Venha para cá e ganhe 1 milhão. Venha para cá e se torne empresário. Venha para cá. Só olha para um lado. Essa não é a fé de Abraão. Essa não é a fé de Moisés. A fé de Moisés foi para perder. Perder o trono. Perder regalias. Perder conforto. Perdeu o trono de Faraó e ganhou a vida eterna. Amém. Fé para perder. Jacó perdeu. Quando ele encontrou o anjo, ele andava normal, mas o jeito que ele andava, diz o profeta, ele andava normal, com os 2 pés, né? Normalzinho, mas era um covarde, um trapaceiro, um enganador mentiroso. Mas quando o anjo tocou na juntura da coxa dele, ele nunca mais andou direito. Andou torto. Andou coxo. Mas o profeta diz, andou como um príncipe de Deus. Amém. Ele perdeu a saúde da perna, mas se tornou um príncipe com Deus. O apóstolo São Paulo encontrou a coluna de fogo no caminho de Damasco. E diz o profeta que quando ele viu aquela grande luz que bateu sobre ele, que o derrubou do cavalo, ele nunca mais ficou bom dos olhos. Sabia disso? Ele ficou com os olhos inchados, não enxergava mais direito e deixou de ser o Paulo perseguidor, o Saulo perseguidor, para se tornar o Paulo perseguido. O que ele perdeu? Perdeu o farisaísmo, perdeu as suas posições. Ele era fariseu de fariseu, grande mestre Paulo, estudou aos pés de Gamaliel, mas perdeu para se tornar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Jó teve fé para perder. Não foi, todo mundo na Bíblia teve que perder. É por isso que eu continuo pregando, fé para perder. Jó perdeu. Perdeu o gado, perdeu o bem, perdeu a saúde. Você pode perder tudo, só não pode perder a fé. Fé para perder. Jesus diz, quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Jó foi fiel no muito e fiel no mínimo. Ele teve fé para descer e teve fé para subir. Fé para perder. É a mesma fé para ganhar. Agora, o que Deus fez? Deus perdeu. Ele era Deus, Jeová, e enche os céus e a terra. E ele se tornou homem. Já imaginou, irmãos? O Criador se tornar homem. O profeta diz que é a mesma coisa de você se tornar um porco. Você já imaginou? Se você se tornasse um porco e estivesse na lama fuçando, você pensaria, um dia eu fui um homem, um dia eu andei em um carro, dirigi um carro e tinha uma vida feliz com a família. Olha o que eu sou hoje.
um barrão, um porcão na lama. É exatamente o que Deus fez. Deus perdeu. Por que ele perdeu? Porque ele se tornou homem. E diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, nós conhecemos a Escritura, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fé para perder. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Olha como ele desceu. Desceu em obediência até a morte. E morte de cruz. Desceu em obediência. Desceu. Deus eterno se sujeitou à morte em um corpo humano. Se sujeitou ao sofrimento, à agonia, e agonia tal, que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Irmãos, nenhum de nós aqui transpirou sangue, ainda. E pela fé que Deus abençoe, ninguém precise disso, porque Jesus já o fez. Transpirou sangue, porque o seu corpo estava na mais extrema agonia. Agora ele se agonizou por quê? Ele enfrentou a tortura por quê? Enfrentou voluntariamente. Entregou-se voluntariamente. Foi o que Isaías 53 também nos diz. Mas veja, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele perdeu. Deus eterno entrou no tempo e se tornou homem. De se tornar homem, se tornou servo. De se tornar servo, ofereceu-se a si mesmo. E sendo oferecido a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas depois de perder, depois de ter a sua fé provada, o seu caráter provado e firmado, ele ganhou. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, fé para vencer é fé para perder. Você só pode ganhar se você primeiro perder. E a fé para perder não significa dizer que você vai sofrer algo desproporcional, não. Tudo que vem sobre um cristão é para a sua perfeição. Todo o sofrimento ou prova que venhamos a passar aqui é para a nossa perfeição. Esse é o propósito de Deus. Agora, o profeta diz nesta mensagem, conferências, nós vamos já terminar. Ele fala sobre o sacrifício. Nos dias antigos, quando Deus aceitou este substituto, como o judeu costumava vir, estrada abaixo, com o seu novilho jeitoso, e ele dizia: vocês sabem, sou um pecador, Jeová requer que eu ofereça sangue. Assim ele vai e apanha seu cordeiro ou seu novilho, ele o leva ao sumo sacerdote, ao templo, e impõe as mãos sobre seu sacrifício. O que isso faz? Isso identifica o adorador
com o seu sacrifício. Isso identifica. Isso identifica com o seu sacrifício. E o sacerdote vem e mata o novilho, e apanha o sangue e o asperge por cima, e este adorador, sinceramente sabendo, este judeu, é isso que Jeová requeria dele. O homem ia para casa com um bom sentimento, sentindo o estremecer e o sacudir daquele cordeiro, o sangue borrifando por suas mãos todas, e assim por diante. E vendo aquele animalzinho esperneando e morrendo, ao cortar sua garganta, sabia que esse devia ser ele. Ele olhava seu sacrifício, ele se identificava ao impor as mãos sobre ele, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Esse devia ser eu. E então, quando cortavam sua garganta, ele morrendo e balindo, e fazendo assim, e o animalzinho estremecendo e se aquietando, e o adorador permanecia ali e dizia: ó Jeová, tu aceitaste isso ao invés de mim, estou envergonhado de mim mesmo. E o homem ia para casa justificado, porque tinha feito exatamente o que Jeová requeria, aquilo estava ótimo. Mas com o tempo tornou-se uma tradição de família. Agora ele toma seu sacrifício e diz: bem, vejamos agora. Oh sim, está chegando a lua nova, a festa. Suponho que seja Pentecostes, suponho que seja melhor ir oferecer um cordeiro por mim. Vai lá e o mata sem nada de sentimentos, mas volta com a mesma ideia que tinha ao ir ali. E então o que ele fez? Jeová disse aqui em Isaías, falando um pouco mais adiante, ele disse: vossas solenidades tornaram-se fedor no meu nariz. Deus não aceita mais essa tradição. Você jamais pode vir à mesa do Senhor por tradição. Jamais pode vir à mesa do Senhor por costume ou por formalismo. Diz o profeta: devemos vir, não como um bando de mundanos e mundanas. Devemos vir, não como um bando de formais, ou assim por diante, que tem hoje dessas religiões tradicionais. Nós somos pentecostais, nós somos tradicionais. Venhamos com profunda sinceridade, impor as mãos sobre nosso sacrifício lá no Calvário, e sentir o sangramento e o sofrimento de Jesus Cristo. Você tem que sentir o Calvário, irmãos. Não basta falar dele, não basta só elogiá-lo. O efeito dele tem que provocar no seu coração um sentimento de sinceridade, de valor. Então o profeta diz: devemos vir e impor as mãos sobre o nosso sacrifício. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você impõe as mãos sobre a cabeça dele pela fé. E você tem que sentir o seu sangramento, sentir o seu sofrimento. Fizeram uma peça, se não me engano, foi lá em Anápolis, de Jesus, do Calvário, e um irmão foi fazer o papel de Jesus, improvisaram uma haste de madeira para ele ficar, e no momento em que ele estava amarrado ali, na encenação, ele teve uma cãibra,
E aquela cãibra foi tão dolorosa, segundo ele, que ele não conseguiu pedir socorro. Ele ficou sufocado naquela dor. E as pessoas encenando, e ele estava ali, tentando pedir ajuda, tentando fazer um sinal. Mas o momento de dor foi tão grande que ele ficou paralisado, até que alguém ali observando que ele já estava ficando vermelho e ficando suado, gente, fulano não está passando bem. Escorreram lá e o acudiram. Depois ele deu testemunho, irmãos, aqueles 20 minutos que eu fiquei ali, foram tão dolorosos para mim, que eu fiquei pensando, e o nosso Salvador, que ficou pregado com suas mãos ali, e foi pregado na cruz por volta ali das 9 horas, e só morreu às 3 horas da tarde. Então ele pôde sentir um pouco daquela agonia do Calvário. Então o profeta diz, devemos sentir o sangramento e o sofrimento de Jesus Cristo, porque foi ali Deus perdendo, Deus torturado, Jeová torturado, Jeová escarnecido, Jeová nu na cruz, Jeová envergonhado, Jeová escarnecido, Jeová perdendo. Mas ninguém pode ganhar sem primeiro perder. A mesma fé para ganhar, tem que ter fé para perder. Então o profeta diz, ele perdeu. E o que ele perdeu? A sua própria vida. Há valor maior do que a vida? Qualquer pessoa daria tudo que tem para se manter vivo. Mas ele entregou-se a si mesmo. Voluntariamente. Porque a sua missão era pagar o maior preço que havia para resgatar os filhos e filhas de Deus. Por isso Isaías diz assim, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Qual é o trabalho da sua alma? É você aqui nesta noite, sentado em lugares celestiais, adorando o seu santo nome, reconhecendo o Calvário, reconhecendo o valor, o preço foi pago. Aleluias. Venhamos com profunda sinceridade, impor as mãos sobre nosso sacrifício lá no Calvário, e sentir o sangramento e o sofrimento de Jesus Cristo, ao nos identificarmos que estamos mortos para as coisas do mundo, e estas ideias modernas do dia. Então nós temos um memorial, o pastor Adelino falou muito bem hoje, comunhão é estar em unidade, comunhão com Deus é todo dia. Comunhão com Deus é todo dia. Porque comunhão é estar em unidade, estar em harmonia, em companheirismo, em amizade profunda. É isso que é comunhão. Nós temos que estar em comunhão com Deus todo dia. Comunhão não é a data deste culto. A Santa Ceia é um memorial, o pastor Darino lembrou muito bem hoje de manhã. Culto de Santa Ceia é culto de memória. Memória é lembrança, recordação, é memorial. Memorial. E nós temos um memorial. Amém? O nosso memorial está aqui. É o Calvário. Devemos nos aproximar dele, sabendo que cada profeta do Velho Testamento, irmão, eu não vou ler porque não vai dar tempo de ler. Cada profeta no Velho Testamento, Jó olhou para ele, olhou para o preço que ele pagou e disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a terra. Ele viu, e
Abraão acompanhou a visão de Jó. E ele disse, olha, vocês me enterrem bem aqui nessa terra, porque o que Jó viu da ressurreição vai acontecer bem aqui. Então me enterrem aqui. Isaac disse, olha, eu também, como meu pai Abraão, quero ficar bem pertinho dele aqui, me enterrem aqui. Jacó também estava coxo, aí o profeta diz aqui, ó, meu filho profeta, estou velho e cego, mas coloque a sua santa mão, tu mesmo sendo um profeta, coloque no lugar onde o anjo colocou-me no chão, colocou sua mão, e jure ao Deus do céu que tu não me sepultarás aqui embaixo. Você vai me sepultar pertinho de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, José. José disse, olha, quando vocês saírem daqui, levem meus ossos com vocês. Oh, irmãos, o profeta diz que não importa quantas chicotadas um judeu levasse em suas costas, quanto xingamento, quanto desprezo, escárnio ele levasse durante o dia, à noite ele ia lá naquela velha igreja, naquela tenda, e lá no meio daquela tenda estava o sarcófago, o caixão de José, e ele passava a sua mão naquele caixão e dizia, um dia nós sairemos daqui. Os nossos profetas nunca mentiram para nós, e José diz, quando vocês saírem daqui, levem meus ossos com vocês. Então aquele era um monumento da fé. Eles colocavam a mão ali e diziam, hoje nós estamos perdendo. Hoje nós somos escravos, hoje não temos liberdade, hoje estamos morrendo à míngua, estamos em sofrimento, estamos perdendo, mas aqui há a promessa de que um dia nós vamos ganhar. A minha fé está aqui firmada na promessa, eu estou perdendo hoje, mas estou firmado na fé, porque a minha fé me diz que uma hora a coisa vai virar. Então ele se firmou na fé. E quando passaram-se 400 anos, diz o profeta, um daqueles que orava ali, era o pai de Moisés. E ele orou até os seus cabelos ficarem brancos ali. Orava todo dia, todo dia, todo dia, até que um anjo apareceu e disse, o libertador virá. Você será o pai dele. Quem era aquele homem? Moisés. Nós temos um monumento nesta noite. Amém? O Calvário é o nosso monumento. E ele está levantado acima de nós. Hoje nós podemos olhar para ele pela fé. Feche seus olhos agora. Vamos ter uma palavra de oração. E quando você olha para o Calvário, ele não é apenas um dia. A comunhão com Deus é todos os dias. E quando você olha para o Calvário, em sinceridade, em amor, em reconhecimento do preço que foi pago, você pode neste momento entender o sofrimento, a dor, a agonia que Jesus teve para nos dar a paz. Ele enfrentou a dor, ele enfrentou a agonia, ele enfrentou o medo, ele enfrentou a preocupação, para quê? Para que nós tenhamos paz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou as nossas dores sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Pai Celestial, estamos agora olhando para o Calvário, este santo Calvário, que para o mundo é vergonha, para o mundo é desprezo, para o pecado, para o mundo que perece é vergonha, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero perder junto com o Calvário, eu quero perder com Jesus, eu quero perder com o Calvário, eu quero carregar a minha cruz, eu quero perder liberdades, quero perder meus pensamentos,
quero perder minhas ideias, quero perder a mim mesmo para encontrar Jesus Cristo. Aqui estamos nós, Senhor. Fé para perder, fé para renunciar. Renuncia-te a ti mesmo, renuncia a tuas ideias, renuncia a teus pensamentos. Paulo disse: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui estamos nós, Senhor, lembrando do Calvário, para podermos perder com Ele. Depositamos aos pés do Calvário nossas vidas, nossos corações, nossos pensamentos, para que Jesus Cristo tome o controle das nossas vidas. Pai bendito, é necessário fé para renunciar, é necessário fé para abandonar aquilo que aparentemente é lucro, aquilo que aparentemente é bom, aquilo que aparentemente é necessário, mas diante da palavra é excusável, diante da palavra é errado, é negativo. Mas a minha fé me diz: eu quero Jesus Cristo. Nós queremos o Senhor Jesus Cristo, queremos a palavra me colocará na minha posição, a palavra me colocará onde eu devo estar, e se para isso eu tenho que perder, fé para perder, fé para renunciar, fé para estar aonde Deus quer que estejamos. Por isso, Pai Santo, eu entrego a Ti a minha vida, meu coração, meu lar, entrego a Ti esta igreja, que todos possamos olhar para o Calvário, e para ganhar o Calvário, temos que perder o mundo, temos que perder razões, direitos, e por isso a nossa fé confia em Deus, para ganhar a vida eterna. Pai bendito, abençoe cada irmão, cada irmã nesta fé, que cada um olhe para o Calvário, e tenha fé, para perder o mundo e ganhar a Cristo, tenha fé, para subir às alturas, porque o que nos aguarda é trilhões de vezes superior ao que o mundo tem aqui. Por isso nós nos entregamos a Ti, e nos aproximamos da Tua mesa com fé, com sinceridade, com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.